Esta é a segunda aula focada no estudo de indutâncias. Nessa aula nós vamos verificar como que a gente pode olhar algumas relações matemáticas deduzidas na primeira aula e também vamos tecer alguns comentários sobre armazenamento de energia num campo magnético de um indutor. Para um bom entendimento do que nós vamos falar nessa aula, é desejável fundamentos ou conhecimento básico a respeito de integração e derivação, além de conhecimento de eletricidade e magnetismo. Também é conveniente que a primeira parte deste conteúdo dedicado ao estudo de indutores e indutâncias já tenha sido assistido, porque nessa aula nós vamos usar algumas relações que foram deduzidas ou elaboradas na aula anterior. Muito bem, na aula anterior nós basicamente desenvolvemos duas equações envolvendo a indutância. A primeira dessas equações nos permite relacionar a diferença de potencial, a tensão entre os terminais de um indutor, né, e a variação de corrente em função do tempo neste indutor. Além disso, nessa equação, nós temos a indutância do indutor. O que essa equação está dizendo, conforme nós vimos na primeira parte, é que se a corrente que flui através de um indutor não variar, nós não vamos observar nenhuma diferença de potencial entre os terminais do indutor. Tá? Para que a gente tenha diferença de potencial entre os terminais de um indutor, uma vez que a indutância é constante, ela é definida quando nós construímos um indutor, né? A gente precisa que haja variação da corrente através do indutor. A segunda dessas equações é uma equação que nos permite, a partir dela, né, a gente conseguir calcular qual é o valor de uma indutância de um indutor. Na última aula, nós vimos que a indutância ela depende de fatores construtivos, né? Quais os materiais que a gente está usando, né? E também características geométricas do nosso indutor. Uma vez definidos isso, né, a indutância é uma constante para nós. Muito bem, uma outra equação, né, é como a gente pode obter, né, a corrente elétrica através de um indutor se a gente conhecer a equação que governa a variação da diferença de potencial entre os terminais do indutor. Se a diferença de potencial é a derivada da corrente, a corrente vai ser a integral, né, da diferença de potencial através de um indutor. Mais uma vez, para que haja diferença de potencial, a corrente tem que variar, tá? E a segunda equação nos permite, né, identificar que a corrente atual num circuito que possui um indutor, né, ela vai depender da corrente atual e do passado do nosso circuito. Ou seja, um circuito com indutor vai ter uma inércia à variação de corrente elétrica. A gente não consegue num circuito, né, que tenha um indutor, né, uma variação abrupta na corrente. Muito bem, para a gente só avaliar como que a gente pode usar essas equações, vamos utilizar dois exemplos. No primeiro deles, nós temos um indutor
e nós temos o gráfico de como varia a corrente através do indutor. Ou seja, entre 0 e 2 segundos, a corrente cresce linearmente de um valor 0 até 10 amperes. Entre 2 e 4 segundos, a corrente fica sem variação igual a 10 amperes. Para facilitar, nós vamos assumir que antes de 0 a corrente é 0, depois de 4 a corrente também é 0. Muito bem, a gente viu, né, que a corrente no nosso circuito, né, ela pode ser definida através da equação da curva corrente em função do tempo entre 0 e 2 e 2 e 4 segundos. Por que nestes dois intervalos? Porque nestes dois intervalos a equação, a relação entre corrente e tempo, ela variou. Então, no intervalo entre 0 e 2, nós temos uma reta, né, cuja equação, né, é 5 vezes t. Lembrando que para a gente obter a equação da reta, a gente pode encontrar a inclinação e depois, com a inclinação e conhecendo qualquer ponto dessa reta, a gente consegue definir a sua equação, né? Isso vem lá dos estudos de geometria. Muito bem, o importante para nós aqui é que a equação da reta entre 0 e 2 é 5 vezes t, ou seja, é uma reta de inclinação 5 que passa pela origem. Entre 2 e 4 segundos, a equação da nossa reta é uma reta constante em que a corrente é sempre igual a 10 amperes. Muito bem, a gente sabe o que? A diferença de potencial nos terminais do nosso indutor é o que? É a indutância vezes a derivada da corrente em função do tempo. Muito bem, se a gente tem a equação que governa a variação da corrente em função do tempo, ou que traduz a variação de corrente em função de tempo nos dois intervalos, a tensão é o que? É a derivada da equação de corrente em função do tempo vezes a indutância. Tá? Nesse problema, eu não falei aqui, mas acabei assumindo que a indutância por conveniência é igual a 1 Henry. Tá? Eu acabei não escrevendo isso no enunciado aqui do problema. Tá? A indutância sendo 1 Henry, entre 0 e 2 segundos, a derivada de 5t é 5, e a derivada da corrente, né, entre 2 e 4 é a derivada de uma constante, então vai dar 0. Então, o que acontece? O nosso gráfico de corrente, né, vai ser o gráfico da tensão entre os terminais do indutor vai ser uma tensão fixa entre 0 e 2 segundos igual a 5 volts, e entre 2 e 4 segundos nós vamos ter uma diferença de potencial nula. A gente nem precisaria ter encontrado as equações da reta. Tá? Como a gente sabe que a diferença de potencial no indutor é a derivada da curva de corrente em função do tempo, como a curva de corrente é uma reta, a derivada de uma reta em qualquer ponto de uma reta vai ter sempre o mesmo valor, ou seja, a inclinação da tangente numa reta em qualquer ponto sempre vai ser a mesma, no caso, igual a 5. Então, a inclinação da reta é
né, a derivada da corrente em função do tempo. Basta a gente pegar a inclinação da reta e multiplicar pela indutância. Tá? Com isso, nós temos o valor da diferença de potencial entre os terminais do indutor. Neste caso, como a curva é uma reta, ela é bem tranquila de a gente encontrar a inclinação, mas eventualmente a gente pode ter curvas mais complexas e nesse caso a melhor forma da gente encontrar essas equações é aplicando o conceito de derivada da equação que traduz o comportamento da corrente. Tá? Outro detalhe, né, só para relembrar, eu assumi aqui que a indutância é igual a 1L. Entre 2 e 4 segundos, o que acontece? Para que eu tenha tensão nos terminais do indutor, a corrente tem que variar. Como a corrente não varia entre 2 e 4 segundos, é óbvio que a tensão nos terminais do indutor tem que ser zero. Lembrando, quando a gente tem corrente e quer tensão, a tensão é definida pela derivada da corrente no instante de tempo. Então, se eu quero a corrente em t igual a 1 segundo, eu preciso saber qual é a inclinação da curva corrente por tempo em t igual a 1 segundo. Né? Tensão obtida em função de corrente no indutor, eu preciso de saber a inclinação da curva no instante de tempo. Eu não preciso de nenhuma informação antes desse instante de tempo ou depois desse instante de tempo. Toda a minha análise é feita no instante de tempo. Muito bem, aí agora nós temos um outro gráfico, né? Só que agora nós temos o quê? Como varia a tensão em função do tempo para o nosso indutor. E o nosso objetivo é encontrar a equação, né, ou a corrente para qualquer instante de tempo a partir do instante de tempo inicial, né, em que a gente conhece a corrente no nosso circuito. Ou seja, nós estamos admitindo que em t igual a zero, a corrente no nosso circuito é zero. Para simplificação, nós vamos assumir que a corrente antes de t igual a zero é zero, né? E depois, né, de 4 segundos, a corrente no circuito também é zero. Muito bem, o que vai acontecer? Né? O gráfico de tensão no nosso indutor, né, nos mostra que entre 0 e 2 segundos a tensão varia linearmente, a equação da reta de tensão é 5 vezes T, né? Entre 2 e 4 segundos a tensão no indutor ela é 10 volts, tá? E depois, entre 4 e 5 segundos, ela é de 0 volts, tá? Bem, como tensão é indutância vezes derivada de corrente em função do tempo, a nossa corrente no circuito, né, ela vai ser igual a 1 sobre L vezes a integral da tensão. Então, o que a gente tem que fazer é calcular a integral, né, da função de tensão em função do tempo. Muito bem, o primeiro trecho entre 0 e 2 segundos, a gente sabe o que? Inicialmente, em t igual a zero, a corrente ela é igual a zero. Tá? Então, a condição inicial para esse nosso sistema é igual a zero. Lembrando que quando a gente sai, né, da equação de derivada para a equação de integração, nós vamos ter aqui IL menos I0 igual a
1 sobre L integral de tensão. Se a gente assumir que a condição inicial de corrente é zero, a nossa equação vai ficar nesse formato, ok? Então, se nesse problema a corrente no indutor fosse diferente de zero no tempo de condição inicial, a gente teria IL menos essa corrente inicial igual a 1 sobre L integral de V dt. Bem, no primeiro trecho, por exemplo, qualquer instante de tempo entre 0 e 2, a corrente no nosso circuito vai ser 1 sobre L, a integral entre o instante da condição inicial, que no caso nosso é 0, até um instante de tempo em que a gente quer calcular o valor da corrente, tá? Vezes a integral da equação da tensão em função do tempo. Muito bem, se a gente pegar o nosso segundo trecho, o que acontece? A integral, ela é acumulativa, tá? A gente precisa saber tudo o que aconteceu no nosso indutor desde o instante inicial em que a gente conhece a condição inicial até o momento em que a gente quer calcular a informação de corrente utilizando a integração. Então, quando a gente usa uma integral para fazer o cálculo, uma integral, ela é uma memória, ela guarda o passado. A gente precisa conhecer o passado, né, para conhecer o momento atual, tá? Então, para eu saber qual é a corrente no indutor, eu preciso saber tudo o que aconteceu do instante inicial em que eu conheci a corrente. Nesse caso, o instante inicial a corrente era 0, até o instante em que eu quero calcular. Então, no primeiro trecho, como eu conheci a corrente em 0, para eu obter a corrente em qualquer instante entre 0 e 2, basta eu realizar uma integração entre 0 e t, em que t é um tempo genérico qualquer entre 0 e 2 segundos. Mas quando a gente vai para o segundo intervalo entre 2 e 4, né, entre 2 e 4, a gente precisa saber tudo o que aconteceu entre o instante inicial, em que a gente tem definida a condição inicial, até o instante atual. Então, por isso que para calcular entre 2 e 4 segundos, nós temos que obter o valor acumulado entre 0 e 2, no primeiro trecho da nossa curva. E aí somar o que está ocorrendo entre 2 até o instante de tempo que a gente quer calcular. Então, nós pegamos o valor da integral no primeiro trecho, né, da tensão, que é 5t, integramos entre 0 e 2, e depois integramos a partir de 2 até um tempo qualquer entre 2 e 4 do valor, né, da nossa equação de tensão, que nesse caso é constante, entre 2 e um tempo t qualquer entre 2 e 4 segundos. Para obter a corrente entre 4 e 5, nós temos que recuperar todo o passado a partir da condição inicial. Ou seja, integral da primeira curva entre 0 e 2, a primeira curva é 5t, a integral no segundo trecho entre 2 e 4, né? Neste caso a tensão é constante, mais a uma integral entre 4 e 5 da tensão, né, até um instante de tempo t. Como entre 4 e 5 a tensão ela é nula, então nós vamos ter, né, uma dada diferença de ela é 0, então essa integral vai ser nula, tá? Então o que acontece?
A corrente no nosso circuito, ela depende do passado. Muito bem. Então, né, no primeiro trecho, aquela solução das integrais anteriores, né, no primeiro trecho nós vamos ter uma parábola, então a nossa corrente no circuito vai variar num formato de parábola, em que a gente sai, né, quando t igual a 0, nós vamos ter 0, quando t igual a 2, né, nós vamos ter 4 vezes 5, 20, dividido por 2, nós vamos ter 10 sobre L, em que o L é o valor da indutância do nosso indutor. Depois, essa segunda integração, ela vai nos resultar neste comportamento com relação à nossa corrente no indutor. Ela vai ser 10 sobre L, T menos 1. Ou seja, a corrente varia linearmente no nosso indutor. E por último, no último trecho, olha bem, a tensão ela foi a 0, mas nós vamos ter uma corrente, né, igual a 30 sobre L. Então vejam bem, né, uma vez, né, que a gente tenha iniciado uma corrente no indutor, ele tem inércia, variação de corrente. Mesmo zerando a diferença de potencial nos terminais do indutor, a gente pode ter corrente. Lembrando, tensão é igual a L derivada de corrente. Então, se a tensão do indutor é 0, ou a tensão nos terminais de um indutor é 0, não necessariamente a corrente é 0. Como nesse caso, a corrente é constante e igual a 30 sobre o valor da indutância. Tá? Então, acontece com o indutor o que nós vimos lá com relação ao capacitor, né? Quando a gente tem que usar integração, né? A integração ela depende do passado desde a condição inicial, tá? Então, quando a gente fala que a corrente é igual a 0 em t igual a 0, esta condição inicial está resumindo tudo o que aconteceu com esse indutor até aquele instante de tempo. E ele é um parâmetro importante para a gente descobrir o que vai acontecer com o indutor a partir daquele momento. Tá? Então, quando a gente tem, olha para as equações de um indutor, né? Se eu conheço a corrente, eu preciso saber só da derivada da corrente no instante de tempo que eu quero calcular. Agora, se eu tenho a tensão e preciso da corrente, eu preciso de informação de condição inicial e eu tenho que avaliar tudo o que aconteceu, né, no meu indutor entre o tempo inicial e o momento em que eu quero calcular a corrente no meu indutor. Outro detalhe importante é o seguinte: quando a gente fala que a corrente é 1 sobre L vezes a integral da tensão, a gente lembrar lá do cálculo, né, a integração é a área abaixo da curva no gráfico tensão vezes tempo. Então, por exemplo, se a minha condição inicial é em t igual a 0, né, o valor da corrente em t igual a t vai ser a área na curva tensão vezes tempo entre o tempo inicial 0 e o tempo t, que eu quero calcular, né, vezes 1 sobre L. Ou seja, a área abaixo da curva é a integral, né? E aí eu tenho que pegar a área
e multiplicar por 1 sobre L para ter a corrente. Se a corrente inicial não for zero, a nossa equação vai ficar IL, ou seja, a corrente no indutor em um instante de tempo qualquer, menos a corrente no instante inicial, igual a 1 sobre L VL dt. Nós, quando falamos de capacitores, nós definimos isso de uma forma mais pausada, mais tranquila. Por isso que aqui nós meio que atropelamos essas integrações, porque eu acho que lá ficou bem claro o nosso comportamento, né, ou a nossa postura na hora de calcular elementos a partir de derivação e integração. Muito bem, nós temos agora que efetuar algumas considerações sobre, energia. O indutor armazena energia? Se sim, aonde que essa energia está armazenada? Olha bem, a diferença de potencial nos terminais do indutor, usando uma definição básica lá, ela vai ser o quê? O trabalho que nós vamos ter para deslocar uma carga de um terminal ao outro do indutor, dividido pelo valor desta carga. O trabalho que nós vamos ter para efetuar esse deslocamento, ele é convertido em energia potencial no indutor. Tá? Então, se a gente consegue obter a informação do valor do trabalho realizado para deslocar uma carga por um indutor, a gente sabe quanta energia esta carga vai estar perdendo, para o indutor, de forma que ele consiga armazenar essa energia, ou quanta energia um indutor consegue fornecer para essa carga. Isso vai depender se o trabalho sobre essa carga vai ser positivo ou negativo. Um trabalho positivo sobre a carga quer dizer que ela tem que receber energia do indutor para efetuar esse deslocamento. Um trabalho negativo sobre essa carga quer dizer que essa carga tem que perder energia, ou seja, ela vai transferir energia para o indutor, e o indutor vai armazenar essa energia. Muito bem, então o trabalho é a diferença de potencial vezes a carga infinitesimal. Nós estamos calculando o trabalho infinitesimal para deslocar uma carga infinitesimal. A gente sabe que a diferença de potencial entre os terminais de um indutor é L dI de dt. O dt, a gente, ao invés de ficar dividindo pelo di, ele pode ficar, passar, para ser dividido pelo dq. dq dt, é igual a corrente. Então, um trabalho para nós deslocarmos uma carga infinitesimal por um indutor é igual a indutância vezes a corrente vezes a derivada da corrente. A gente sabe que o trabalho que nós realizamos, que uma força externa realizar sobre essa carga, é igual à energia, que o indutor vai absorver ou fornecer para essa carga. Integrando os dois lados dessa equação, a gente encontra a equação da energia no indutor. Ela vai ser meio vezes a indutância vezes a corrente no indutor ao quadrado. Ou seja, esta é a energia em qualquer instante de tempo que um indutor estará armazenando ou cedendo, para o nosso circuito elétrico, tá? Ou para a nossa carga, por exemplo. Muito bem, então a energia armazenada no campo magnético do indutor, ela
depende da indutância do indutor, ou seja, quanto maior a indutância do indutor, maior a energia ele vai armazenar, e depende do quadrado da corrente. Quanto maior a corrente, mais energia o indutor é capaz de armazenar. Muito bem, aí a gente tem que ver aonde que esse indutor está armazenando energia. E aí vem uma outra grandeza importante, que é a energia por unidade de volume, que é a energia armazenada no indutor dividido pelo volume. O volume dele vai ser o quê? O seu comprimento vezes a área de seção. Tá? A energia armazenada no indutor é meio de L vezes a corrente no indutor ao quadrado. Então, uma densidade de energia no indutor pode ser calculada por essa equação que nós temos destacado nesse slide. Muito bem, vamos pegar um solenoide. Nós vamos usar a partir de agora as equações que a gente viu na primeira parte para um solenoide. Tá? As deduções que a gente vai chegar aqui, elas valem para qualquer tipo de indutor. Tá? Lá no solenoide, na primeira parte, nós vimos que a indutância num solenoide, né, pode ser calculada por essa equação. A constante de permeabilidade magnética, o número de espiras por unidade de comprimento ao quadrado, o comprimento da espira, vezes a área de seção da nossa bobina, do nosso solenoide. Tá? Dessa equação, eu estou destacando aqui o comprimento vezes a área, ou seja, o volume, igual a L sobre μ0 n ao quadrado. E vou julgar esse valor de volume na outra equação. Com isso, nós chegamos a uma equação em que nós temos corrente, número por espiras, de espiras por unidade de comprimento, e já não temos a indutância na equação. Muito bem, o campo magnético no indutor é μ0 n e L, onde o IL é a corrente que percorre o indutor, né, no caso um solenoide, né, o N é o número de espiras por unidade de comprimento, e o NL é B sobre μ0. Nós vamos substituir na equação anterior, né, que o NL ao quadrado, né, vai ser B ao quadrado sobre μ0 ao quadrado. Na equação anterior que a gente obteve para a densidade de energia em um indutor, né, por unidade, a energia por unidade de volume, né, a equação tinha IL ao quadrado, né, ficou faltando o N na equação aqui, agora que eu estou vendo, então é L, N ao quadrado e L ao quadrado, ficou com um errinho aqui, né, substituindo isso pelo campo magnético ao quadrado sobre μ0 ao quadrado, a densidade de energia, ou a energia por unidade de volume, depende de uma constante e de um campo magnético. Tá? É essa equação que demonstra claramente a energia armazenada no indutor é armazenada em seu campo magnético e pode ser calculado por meio de L vezes a corrente através do indutor ao quadrado. E esta é uma equação importante para nós e que nós vamos utilizá-la, né, em circuitos toda vez que a gente precisar obter alguma informação com relação à energia em um indutor. Muito bem, aqui esse quadro ele resume basicamente o comportamento, né, de um indutor e de um capacitor. Tá? Se a gente tiver um circuito com alimentação contínua alimentando um indutor, a gente sabe que o indutor tem inércia à variação de corrente. Se a corrente antes da gente ligar a chave era 0,
imediatamente após ligarmos uma chave, o indutor vai tentar manter essa corrente igual a zero. Ou seja, o indutor, no momento em que a gente fechar essa chave, vai ter um comportamento como um circuito aberto. Ele não vai deixar a corrente sair de zero e ir para um valor qualquer logo depois do fechamento da chave. Depois de muito tempo que essa chave estiver ligada, a corrente nesse circuito ela vai ser constante. Corrente constante, o que acontece? A diferença de potencial no indutor varia com a variação de corrente. Se a corrente não varia, a diferença de potencial nos terminais do indutor é zero. Ou seja, em regime permanente, quando o indutor é alimentado por uma fonte de tensão contínua, o seu comportamento é como um curto-circuito. Ou seja, a diferença de potencial entre os terminais do indutor é zero. Lembrando que a diferença de potencial no indutor é L vezes variação de corrente pelo tempo. Corrente não varia, diferença de potencial zero, que equivaleria a gente dizer que o indutor é um curto-circuito. O capacitor já tem um comportamento um pouco diferente. Um capacitor tem inércia, variação de tensão. Se antes de conectar a chave, o capacitor está descarregado, inicialmente ele vai tentar manter a diferença de potencial em zero. Ou seja, diferença logo depois da chave fechada é igual a zero, diferença de potencial zero, equivale que na hora que a gente fecha, a chavinha, nesse caso, o nosso capacitor tem um comportamento de um curto-circuito. Muito bem, quando o capacitor estiver totalmente carregado, a corrente através de um capacitor é a capacitância vezes a derivada da tensão em função do tempo. Em regime permanente, o capacitor vai estar carregado e ele não mais vai ter variação de diferença de potencial em seus terminais. Então ele não vai ter mais corrente passando por ele. Com isso, o capacitor se comporta como um circuito aberto em regime permanente. Exatamente o que acontece com o capacitor é o oposto do que ocorre com o indutor. Um indutor tem inércia à variação de corrente. A corrente no indutor não varia abruptamente. Um capacitor tem inércia à variação de tensão. Isso equivale a dizer que a tensão num capacitor não vai variar abruptamente. Muito bem, com isso nós encerramos mais uma aula em que a gente tentou complementar mais algumas informações com relação a um indutor. Na próxima aula, nós vamos ver qual é o comportamento de um indutor quando conectado numa fonte de corrente contínua. Por ora, muito obrigado.